Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao nosso raciocínio, dentro do módulo 3 de Direito Administrativo, no tema Atos Administrativos. Segundo as minhas anotações aqui, nós vencemos o conceito, as etapas, combinações, diferença entre elementos de formação e requisitos de validade. E eu fiz para vocês um aprofundamento sobre as etapas do ato administrativo. Eu aconselho a vocês a só mexerem com isso depois que você terminar, pelo menos ver uma vez todo esse módulo 3 de Direito Administrativo. Aí você vai dominar alguns conceitos que são essenciais para você entender. E avançando para o nosso próximo tópico, a gente vai estudar de forma individualizada, legal? De forma individualizada, né? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Ou seja, vamos estudar esses 5 tópicos aqui que ora podem ser estudados como elementos do ato administrativo, né? Elementos para saber se o ato administrativo existe, ou como requisitos do ato administrativo. Requisitos esses, onde eu quero saber se o ato administrativo é válido ou inválido. Então eu vou estudar com vocês os 5 elementos e os 5 requisitos. Ou seja, quando eu digo para você que eu vou estudar objeto, motivo, forma, finalidade e competência de forma individualizada, eu vou estudar tanto os elementos quanto os requisitos de validade do ato administrativo. Eu vou estudar o objeto tanto como elemento como com requisito. O motivo tanto como elemento como requisito. E assim vai, tá bom? Vamos estudar todos eles de forma individualizada, separado tópico por tópico, de uma forma, assim, talvez, né, como eu queria que alguém um dia tivesse me ensinado. Eu não tivesse que ficar lendo 350 milhões de livros de administrativo, para um dia eu perceber, legal, que o objeto ele pode ser elemento ou requisito. O motivo ele pode ser elemento ou requisito. A forma pode ser elemento ou requisito. A finalidade pode ser elemento ou requisito. E a competência pode ser elemento ou requisito. E, né, elemento de quê? De formação. Para saber se o ato administrativo existe ou não existe. Você já viu isso comigo quando nós estudamos as etapas, né? E requisito. Requisito de quê? Requisito de validade. Para saber se o ato é ou não é válido. Cara, não tem como, né? Isso daí eu demorei muito tempo lendo o livro, né? Livro atrás de livro, para entender que ora, né, é tratado como elemento, ora é tratado como requisito, tá? E aí, sem mais delongas, vamos partir para o objeto do ato administrativo. Vamos analisar, ó, esse aqui, ó, o primeiro item, né, da nossa lista aí da análise individualizada. Vamos lá? Pessoal, o que é objeto? Objeto são os efeitos jurídicos do ato administrativo. Então, todo ato administrativo ele produz efeitos jurídicos. Significa dizer que todo ato administrativo tem que ter objeto para ser existente, para ser perfeito. Já viu isso comigo também. Legal? E aí, ó, quando nós falamos que o ato administrativo produz efeitos, os efeitos do ato administrativo, eles podem ser de 2 espécies. O efeito ele pode ser imediato, e aí o efeito imediato, né, nós chamamos de objeto. Objeto é o efeito jurídico imediato do ato administrativo. E o efeito, né, mediato, nós chamamos de finalidade. Então, quando você for estudar a finalidade do ato administrativo, você tem que lembrar que a finalidade do ato administrativo é o efeito mediato do ato administrativo. O efeito mediato do ato administrativo. Lembrando que, né, efeito imediato também é chamado de efeito direto e efeito mediato também é chamado de efeito indireto. Tá? É a mesma coisa. Professor, qual é o livro legal que explica isso? Professor Eli Lopes Meireles, o saudoso professor
Eli Lopes Meirelles, né? Morto aí já há bastante tempo, mas ainda influenciando de forma cabal o direito administrativo. Ouso dizer, com muito respeito, que o direito administrativo no Brasil ele é antes e depois de Eli Lopes Meirelles. Legal? Foi o primeiro doutrinador assim, a realmente pensar o direito administrativo como algo autônomo do direito ao direito constitucional. Minha mãe costuma falar para mim na faculdade de Direito, minha mãe tem 43 anos de formada, ela diz que direito administrativo era uma matéria, um assunto do direito constitucional. E aí depois da grande independência do direito administrativo, sem sombra de dúvida, o professor Eli Lopes Meirelles, ele é o grande expoente. Eu costumo falar que o direito administrativo é antes e após ele. Tá? Então, o que é o objeto? O objeto são os efeitos jurídicos do ato administrativo. Legal? E o objeto é chamado também de efeito imediato ou direto do ato administrativo. Legal? Olha só. Você que vai fazer prova em São Paulo, cada professora Maria Silvia Zanella de Pietro, fica atento, que lá em São Paulo eles chamam o objeto de conteúdo. Conteúdo, irmão, é sinônimo de objeto, pode ficar tranquilo. Mas a doutrina lá chama o objeto de conteúdo. Isso aqui, são expressões sinônimas, é a mesma coisa. Para direito administrativo, é a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. E aí a gente fica com aquela pergunta de prova, Professor, como é que eu vou achar o objeto de um ato administrativo? Então, por exemplo, vou pegar aqui dois atos. O ato... Botei aqui como ato de demissão? Não, botei de interdição. Vamos lá. O ato de demissão e o ato de suspensão. Sabe a diferença entre eles, Você sabe. Qual é a diferença? Aqui, O ato de demissão é quando o servidor comete uma falta grave e o ato de suspensão é quando o servidor comete uma falta média ou é reincidente em falta leve. Legal? Tá aqui, já vou chegar nele, segurei. Então, como é que eu acho o objeto de um ato administrativo? Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do ato de interdição. Imagine você, aqui, que a vigilância sanitária interditou essa lanchonete. Olha o hambúrguer aqui da lanchonete. A vigilância sanitária interditou essa lanchonete. Ou seja, a vigilância sanitária, o fiscal sanitário, praticou um ato de interdição. Qual é o objeto, qual é o efeito jurídico do ato de interdição, querido? Isso aqui é mais simples que você possa imaginar. É só riscar ato de, riscou, o que sobrou é o objeto. Então, do ato de interdição, o objeto é a própria interdição. Do ato que eu separei para você aqui, de demissão, risquei ato de, o que sobrou? A demissão. O objeto é a própria demissão. Do ato de suspensão, risquei o que sobrou? A suspensão. O objeto é a própria suspensão. Então, todas as vezes que na prova, sendo bem sincero, eu não vejo isso que aí há muito tempo, mas aqui, ali perto de 2000, a gente tinha uma banca aqui no Brasil como um todo chamada ESAF. E a ESAF, irmão, fazia direto esse tipo de pergunta, tá? E aí, todo professor de cursinho aí que se preze ensina isso, Ou seja, para eu descobrir o objeto do ato administrativo, a pergunta que faça isso, é só eu tirar ato D. Tirando o ato D, o que sobrar é o objeto. Então, do ato de demolição, o objeto é a própria demolição. Do ato de suspensão é a própria suspensão. Do ato de revogação do ato administrativo é a própria revogação. Ou seja, sempre que eu tiver diante de ato D, é só eu tirar ato D, o que sobrar é o objeto. Tá bom? Professor, isso aqui tem uma teoria para explicar isso aqui. Eu costumo explicar para os... Quando eu estou em aula de pós-graduação, e o pessoal fala, professor, mas eu já vi o senhor na internet explicando... Não, na internet explicando para concurso. Em pós-graduação, eu tenho que te explicar a famosa teoria da objetação. Aí lá é outra realidade. A teoria da objetação, ela explica o porquê do ato de interdição, o objeto é a própria interdição. Isso não serve só para o direito administrativo, Isso serve lá para o direito penal. No direito penal, eu tenho o objeto
né, material do crime, né, eu tenho o objeto jurídico do crime, né, eu tenho a teoria da objetação, né, ela está em qualquer matéria do direito. Né? Então, por exemplo, no processo civil, o objeto é o pedido, né? Só que aí é uma teoria que explica isso. Você não está me pagando para te explicar isso, está me pagando para ensinar você a resolver questões discursivas, com todos os argumentos que tem aqui, mas em especial, vamos abrir o jogo, né? É para fazer o X na assertiva correta. Cara, fazendo o X na assertiva correta, a gente, obviamente, está muito, muito feliz com você. E você está muito feliz comigo, né? Obviamente, também, que caminhando, né, do jeito aí que o Papai do Céu, né, tá sendo tão assim bom comigo, um próximo passo é eu colocar no nosso portal uma pós-graduação em Direito Administrativo. 100% trabalhado comigo, de repente, com alguns convidados, como eu já fazia no outro curso. Tá? Então, assim, como eu já fiz no outro curso. Então, assim, obviamente que isso vai caminhar. Mas nesse momento eu estou te explicando para você fazer concurso, para você fazer o exame da ordem. Legal? E para você ser aprovado e ponto final. Vamos lá. E aí, pessoal, olha para o quadro. A gente sabe que o objeto, né, é o efeito jurídico do ato administrativo. Só que esse objeto, né, ele tem que ser válido. Pessoal, para o objeto do ato administrativo ser válido, lembra que eu te expliquei? Eu vou estudar o objeto como elemento de informação e como requisito de validade. Para o objeto do ato administrativo ser considerado válido, tem que estar presente, né, a licitude, a possibilidade e a competência do agente. Ou seja, olha aqui, ó, o ato administrativo ele tem que produzir efeitos lícitos. Vamos botar aqui, né? Deixa eu apagar, organizar melhor. O ato administrativo tem que produzir efeitos lícitos e possíveis. Então, se o ato administrativo produz efeitos lícitos e possíveis e, né, o agente que praticou o ato, né, é um agente competente e capaz, eu estou diante de um ato administrativo que produziu efeitos válidos, ou seja, de um ato administrativo que tem o objeto válido. O objeto, você já sabe, é sinônimo de efeito jurídico do ato administrativo. Então, quando eu digo para você que o objeto, ou seja, o efeito do ato administrativo é válido, é porque os efeitos são, lícitos e possíveis, e esse ato administrativo foi praticado por um agente competente e capaz. Então, para que o efeito do ato administrativo seja válido, o ato administrativo tem que produzir efeitos lícitos e possíveis, e além disso, o agente tem que ser um agente competente e capaz. Acontecendo tudo isso, eu posso lhe falar que o objeto do ato administrativo é válido, ou seja, os efeitos que esse ato administrativo vai produzir, né, esse ato vai produzir, são efeitos válidos. Legal? Perfeito. Pessoal, alguns doutrinadores colocam também aqui, ó, como quarto, né, a determinação do efeito, ou seja, a determinação do objeto, ou seja, o efeito teria que ser lícito, possível e determinado. Tá? Só que isso está puxando muito mais para o direito civil do que para o direito administrativo. No direito administrativo, a gente fica só com esses aqui mesmo, porque aí tem tudo a ver com a doutrina do direito administrativo. Bom? Perfeito. Cara, uma vez que eu encerro com vocês o objeto, estou autorizado a avançar para o motivo. Então, o ato administrativo, ele tem 5 elementos ou requisitos de validade. Quais são eles? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Já estudamos esse aqui, ó. Estamos agora no motivo. Legal? Vamos lá? Motivo. Pessoal, o que é motivo, cara? A gente tem uma doutrina muito clara no Brasil sobre motivo, né? Inclusive, é o que está lá previsto em lei. Motivo é toda situação de fato e de direito que autoriza a prática do ato administrativo. Então, motivo, né? Motivo é toda situação de fato e de direito
que autoriza a prática do ato administrativo. Legal? Então, quando eu digo para você que um ato administrativo tem motivo, estou lhe afirmando que ele tem fato mais direito que autoriza a prática do ato. Pessoal, vamos ver isso aqui na prática, que aí você vai entender e você nunca mais vai esquecer. Olha aqui. Deixa eu ganhar um espaço aqui, que eu preciso fazer aqui uma obra de arte para você entender. Olha aqui. Caso concreto. Tício, servidor federal, agrediu fisicamente Mévio. Então, Tício, servidor federal, agrediu fisicamente Mévio, que também é servidor federal. Após o processo administrativo, Tício foi demitido. Pergunta clássica de prova. A demissão de Tício tem motivo? Vamos responder agora. Calma para você entender. Primeiro, o que é motivo? Motivo é a situação de fato mais a situação de direito que autoriza a prática do ato administrativo, não é isso? É. Cara, motivo como situação de fato é o que aconteceu no mundo real. Motivo como situação de direito é o que está previsto na norma. Cara, assim, de uma forma muito ampla, né? É o que está previsto na lei. Mesmo sabendo que norma pode ser regra ou princípio, em razão do princípio da legalidade, do direito administrativo brasileiro, lei é lei em sentido amplo. Então, é o que está previsto na lei. Então, olha aqui, para eu dizer que o ato administrativo tem motivo, né, para eu dizer que a prática de um ato administrativo teve motivo, eu tenho que achar a situação de fato mais a situação de direito para concluir que o ato teve motivo. Ou seja, eu tenho que achar o que aconteceu no mundo real e saber se o que aconteceu no mundo real está previsto na norma. Se o que aconteceu no mundo real estiver previsto na norma, eu lhe afirmo que o ato administrativo ele tem motivo. Pegando esse caso concreto aqui, que Tício, um servidor público federal, aqui esse aqui é o Tício. Tício, um servidor público federal, agrediu outro servidor público federal, Mévio, legal, aqui Mévio, Mévio tá com o olho roxo. Então Tício agrediu Mévio, né? E ambos são servidores públicos federais. Para poder contextualizar, imagine que ambos são servidores públicos federais e a agressão foi uma agressão que aconteceu em serviço. A agressão, ela acontece em serviço. Olha que loucura. Legal? E aí a pergunta de prova é, olha para frente para você não confundir. O ato de demissão de Tício, porque Tício foi demitido, né? Em razão de uma portaria assinada pelo presidente da República em 1º de 10 de 2023. A demissão de Tício. Tício foi demitido porque agrediu Mévio. O ato de demissão de Tício, tem motivo? Para você afirmar isso, você vai ter que achar a situação de fato e a situação de direito. Achando as duas, você pode falar que o ato tem motivo. Pessoal, o que aconteceu no mundo real para Tício ser demitido? Uma agressão, tem que abreviar para dar espaço. Uma agressão física em serviço, né? No serviço público federal. Então, achei. Eu achei a situação de fato que aconteceu no mundo real, que teoricamente vai gerar a demissão de Tício. Tá? E qual é a previsão da norma, ou seja, qual é o artigo da lei, a previsão normativa, que diz que se Tício agrediu fisicamente um colega no serviço, ele tem que ser demitido? O artigo 134, inciso 7, da Lei 8.112 de 90. Pronto.
Ou seja, eu agora tenho, né, a situação de fato, que é o que aconteceu no mundo real, a agressão física, e a situação de direito, ou seja, a norma que diz que o que aconteceu no mundo real gera demissão. Pronto, eu achei a situação de fato, mas a situação de direito. A demissão de Tício tem motivo? Sim. A demissão de Tício tem todos os motivos, né, de fato e de direito que autoriza que ele seja demitido. Que autoriza o presidente da República a praticar o ato de demissão contra o servidor Tício. Achei a situação de fato, achei a situação de direito. Achei o motivo. Deu para entender, gente? Da mesma forma, imagine você, olha aqui, ó, que eu, né, fure o sinal vermelho. Aqui o sinal vermelho, ó. E eu, como diz aqui no Rio, avancei o sinal vermelho. Tá bom, chegou lá em casa uma multa. Né? E eu quero saber se essa multa tem ou não tem motivo. Ou seja, eu vou ter que achar a situação de fato e a situação de direito. A situação de fato que aconteceu aqui foi eu ter furado o sinal. Né? E a situação de direito? Uma transgressão de trânsito, está lá no Código de Trânsito Brasileiro. A Lei 9.503, o CTB, que diz que furar o sinal vermelho é infração de trânsito. Salvo engano, é artigo 218, não vou afirmar, que eu não lembro de cabeça. Mas está lá no CTB. Então, se tem uma previsão de fato, que é furar o sinal, é o que aconteceu no mundo real, e uma previsão de direito, ou seja, uma situação de fato prevista no direito, cara, a minha multa tem motivo. Não é uma multa sem motivo, é uma multa com motivo, tem razão de ser. Legal? Perfeito. Vencida essa explicação, que eu tenho certeza, né? Depois que você vê aí, ó, manda uma mensagem para mim. Pode ser tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Me responda aí se você já viu explicar desse jeito aqui. Diferenciando situação de fato e de direito com exemplos concretos e práticos, né, que fazem com que você entenda assim perfeitamente. Legal? Manda para mim, eu quero te ouvir. Manda para mim. Vamos lá. E aí você já viu comigo aqui a demissão explicando para vocês, ó. Situação de fato, uma agressão física em serviço. Situação de direito, inciso 7 do artigo 132. Aqui eu botei 134, né? 134? Não. É 132 da Lei 8.112 de 90. Legal? Perfeito. E aí, ó, tá aqui, ó. A demissão será aplicada nos casos. Inciso 7. Agressão física em serviço, exceto por legítima defesa própria de terceiro. Mas, em regra, a agressão física em serviço gera demissão, né, do servidor público. Tá bom? Tá bom. Só que eu não posso confundir, ó, vou botar aqui, ó, chamando bastante atenção, eu não posso confundir motivo com motivação. Confundir motivo e motivação é o começo do fim, tá? Ou seja, olha aqui, ó, elas são bem diferentes. Vamos lá. Qual é a diferença básica? E aqui a gente podia ficar falando uma aula só sobre a diferença entre motivo e motivação. Dentro da ideia de diferenças que vão fazer você acertar a questão de prova, quais são as diferenças, então, entre motivo e motivação? Olha aqui, ó. Motivo é elemento do ato administrativo. Lembra? O ato administrativo tem 5 elementos: objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Motivo é elemento do ato administrativo. Sem exceção, se o ato administrativo não tem motivo, né? Você já viu comigo que o ato administrativo ele é inexistente. Isso aqui gera uma certa celeuma doutrinária, mas, né, via de regra, se eu tenho 5 elementos do ato administrativo: objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Se os 5 estão presentes, o ato existe. O ato é perfeito. Faltou o motivo, o ato passa a ser inexistente, passa a ser imperfeito. Legal? E aí vai para o quadro, ó, sem exceção, todos os atos administrativos devem ter motivo. Por quê? Porque se o ato administrativo não tem motivo, ele passa a ser inexistente. Agora vamos lá, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Um amarelo aqui para te chamar a atenção. A motivação não. Ó, a motivação não é elemento. A motivação é a explicação do ato administrativo. Então aqui, ó, esse ato aqui, ó, de demissão, em que nosso amigo Tício foi demitido porque agrediu Mévio,
Esse ato de demissão, ele vem numa portaria, né? Tem lá o brasão da República, né? Aí vem aqui, né, os órgãos responsáveis, e aí vem aqui, né, portaria número tal, do ano tal. Aí começa, eu falei que foi 2023, né? Portaria de 1º de outubro de 2023. Aí tá aqui. Aí começa, ó, eu, presidente da República, no âmbito das minhas atribuições legais, após, né, processo administrativo disciplinar, conduzido pelos servidores, né, João, Pedro e Caio, todos servidores públicos estáveis, né, sendo presidido por esse último, que é chefe de departamento, legal? Né, decido por bem demitir o servidor público Tício Mévio Sauro, né, Tício da Silva Sauro, Tício da Silva Sauro, né, por ter agredido o servidor Mévio, né, Méviozinho, né, em serviço, né, comprovado boletim de ocorrência e perícia médica, perícia médico legal feito. Meu amigo, o que a administração pública está fazendo? A administração pública está explicando o porquê que o servidor Tício foi demitido. Se ela está explicando, na verdade, ela está aqui, ó, motivando, já que motivação é a explicação do ato administrativo, né? É a explicação das razões por que o ato administrativo foi praticado. Legal? Explicando ali bonitinho, né? Por que o ato foi praticado. Então, na verdade, motivação não é elemento. Motivação é a explicação, né? É a justificação, né, do ato administrativo, né? Alguns também gostam de chamar de fundamentação do ato administrativo. Legal? Fundamentação do ato administrativo. Então, motivar é o mesmo que explicar, justificar, fundamentar o ato administrativo. Perfeito? Perfeito. E aí, ó, a motivação, ela não é elemento do ato administrativo, ela é explicação do ato, mas ela integra a forma do ato administrativo. Queridão, isso aqui como cai em prova, né? Aqui, ó, você falou para mim que o ato administrativo ele tem 5 elementos, não é isso? Deixa eu botar aqui, ó. O ato administrativo tem 5 elementos. Deixa eu só limpar isso aqui. O ato administrativo tem 5 elementos. É isso? É. E aí você me disse, né, que o motivo é o segundo elemento do ato administrativo. Sim. E o motivo, como segundo elemento do ato administrativo, a gente tem que lembrar que motivo é fato mais direito. Só que diferente do motivo, eu tenho a motivação. A motivação não é elemento, não é fato mais direito. A motivação é a explicação do ato administrativo, não é isso? É. E não conta para ninguém, ó. Isso aqui gera concorrência. A motivação integra a forma do ato administrativo. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, ela foi uma das primeiras doutrinadoras a falar isso, e hoje ninguém discute mais, que a forma do ato administrativo, em regra, tem que ser uma forma escrita e explicada, escrita e motivada. Legal? Essa é a regra. Então, hoje, a motivação, que é diferente de motivo, né, que é a explicação do ato administrativo, né, ela é parte integrante da forma do ato administrativo. Porque hoje o entendimento, né, quase que unânime é que a forma do ato administrativo, em regra, tem que ser uma forma escrita e motivada, ou seja, tem que ser uma forma escrita e explicada. Legal? Esse é o entendimento hoje, quase que unânime, né, da doutrina. Perfeito? Perfeito. E aí, obviamente, né, você já matou comigo que motivo é diferente do que motivação. Para fecharmos com chave de ouro, né, você viu comigo que a motivação sem exceção. A motivação sem exceção, não é isso? Não. O motivo sem exceção tem que estar presente em todos os atos. Olha aqui. Já a motivação, né, obrigatoriamente, tem que estar presente em todos os atos. Mas nós temos uma exceção. Ou seja, a motivação, ela é
obrigatória e com exceção. O motivo, ele é essencial e sem exceção. Olha que parada maneira. O motivo não tem exceção. Aquele é elemento, filho. Se faltou o motivo no ato, o ato é inexistente. Já a motivação, ela é obrigatória, só que é obrigatória com exceção. Ou seja, existem atos administrativos, na verdade, um grupo de ato administrativo, que não precisa ser motivado. Isso é uma exceção, legal? Já que, em regra, todos os atos administrativos devem ser motivados. Isso é obrigação. Só que é uma obrigação com exceção. Aqui, ó, é sem exceção. A motivação tem exceção. E quais são os atos administrativos que não precisam ser motivados? São os atos ad nutum. Os atos administrativos ad nutum, eu até coloquei aqui, ó, são aqueles que não precisam ser motivados. Então, ato administrativo ad nutum é aquele que não precisa ser motivado, seja por força de lei ou por força da própria Constituição Federal, eles não precisam ser motivados, ou seja, ou a lei ou a Constituição Federal abriu mão da motivação. Ou seja, ou a lei ou a Constituição permite que eles não sejam motivados. Perfeito? Professor, me dá um exemplo aí de ato administrativo ad nutum, aquele ato administrativo, né, que não precisa ser motivado. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Só ver se eu coloquei previsão normativa aqui. Não. Mas eu explico para vocês aqui, ó. Olha aqui, olha que maneiro. A nomeação e a exoneração de cargo em comissão. Sabe aquele cargo em comissão? Aquele que não precisa ser, né, motivado, não precisa fazer concurso, é isso? Só desligar aqui o vibra do celular. Eu esqueço de tirar, cara. Tirei? Tirei. Vamos vibrar de novo. Sabe o cargo em comissão? Aquele que o artigo 37, inciso 1 da Constituição, diz que é de livre nomeação e livre exoneração? Né? Se é de livre nomeação e livre exoneração, significa dizer que, para eu, imagine que eu seja deputado federal. Para eu te nomear como meu assessor, ou seja, para você exercer lá no meu gabinete um cargo em comissão, eu não preciso explicar o porquê que eu te nomeei. É de livre nomeação, também de livre exoneração. Legal? Com muita discussão doutrinária, a gente também teria aqui, ó, as funções de confiança. Por que com muita discussão doutrinária? Porque o cara, para exercer uma função de confiança, antes, a regra é que ele seja um servidor de carreira, né? Então, para ser servidor de carreira, ele já é concursado. Não é servidor de carreira, é servidor de cargo efetivo, ele já é concursado. Tá? Mas aí tem muita discussão, coisa e tal, mas sempre quando cai em prova, tanto a nomeação quanto a exoneração de cargo em comissão e função de confiança, elas não precisam ser motivadas, ou seja, elas não precisam ser explicadas. Então, eu vou te nomear, né, lá no meu gabinete, imagine você que eu sou deputado federal, para você ser meu assessor. Você vai exercer lá no meu gabinete um cargo em comissão. Eu, deputado, tenho que explicar o porquê que eu estou te chamando? Não, não tem. Ou seja, para te nomear, eu não preciso explicar, ou seja, eu não preciso motivar. Da mesma forma, para te exonerar, o mais certo aqui seria destituir, mas vamos lá. Para te exonerar, eu não preciso explicar por que eu estou te exonerando. Por quê? Porque tanto a nomeação quanto a exoneração de cargo em comissão, ela é de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, não precisa explicar, não precisa motivar, tanto para nomear quanto para exonerar. Com muita discussão doutrinária, repito, também se aplica esse camarada aqui, ó, as funções de confiança.
Legal? Lembrando que função de confiança e cargo em comissão estão previstos no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, e elas são, né, aquelas situações que destinam-se exclusivamente aos cargos chefia, assessoramento e direção. Chefia, assessoramento e direção. Então olha para o quadro, ó. Todos os atos administrativos, via de regra, eles devem ser motivados, devem ser explicados, justificados, fundamentados. Excepcionalmente os atos ad nutum. Professor, me dá um exemplo de ato ad nutum? A nomeação e a exoneração de cargo em comissão, por exemplo. Para eu te chamar, para você exercer um cargo em comissão no meu gabinete, eu, deputado federal, por exemplo, eu não preciso motivar, eu não preciso explicar por que eu te chamei para você, né, ser meu assessor. Ou seja, eu não preciso justificar, motivar, explicar a sua nomeação e também a sua exoneração. Legal? Perfeito. Também se aplica isso aqui ao cargo, à função de confiança, mesmo que tenha um pouquinho de divergência. Legal? Legal. Olha aqui. E aí, obviamente, né, uma outra situação que dá problema em prova, né? Esses nomes em latim aqui, ó, sempre dão problema em prova. Né? Atos administrativos ad nutum, os atos que não precisam ser motivados, e a motivação aliundi ou per relatione. Né? A motivação aliundi ou per relatione é a motivação feita por uma remissão, né, externa. Olha aqui rapidinho. Ó, imagine você, né, que um servidor público ele foi demitido. Essa aqui é a portaria de demissão dele. Quem assinou essa portaria de demissão? O presidente da República assinou essa portaria. E nessa portaria, né, o presidente da República escreve assim, ó, a demissão foi de acordo com, né, parecer da AGU número tal. Aí ele escreve assim, ó, vide parecer da AGU número tal. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele acabou de fazer a motivação aliundi ou per relatione. Ou seja, ele motivou a portaria de demissão mandando, né, o demitido olhar para fora da portaria, ou seja, olhar para um parecer da AGU que explica melhor a demissão dele. Imagine você, estou chutando aqui, que o servidor cometeu ato homofóbico. Então aqui, ó, o servidor, né, Y, né, praticou um ato homofóbico. Foi aberto um processo administrativo disciplinar contra ele e ele foi demitido. Quando o presidente da República assinou a portaria de demissão dele, o presidente falou assim, ó, vide parecer da AGU que explica que não se tolera na administração pública federal atos homofóbicos. Aí, entre parênteses, vide parecer da AGU, vou chutar, tá, gente? Né? Número 2020/14. Ou seja, existe um parecer dizendo que não se tolera na administração ato homofóbico e que ato homofóbico, sim, é considerado, né, uma infração grave que gera demissão. Ou seja, o presidente, quando foi fundamentar a portaria de demissão que demitiu o servidor Y, né, o presidente da República mandou olhar para fora para a gente entender o porquê que ele demitiu. O nome dessa motivação que manda você olhar para fora em outro ato administrativo para você entender, para você ver qual foi a explicação, nós chamamos isso de motivação aliundi ou per relatione. É uma motivação externa. Né? O ato 1 ele é explicado pelo ato 2. Ou seja, a portaria de demissão é explicado pelo parecer da AGU. Ou seja, nós estamos diante de uma motivação aliundi ou per relatione. Legal? Agora aqui, ó, eu não posso confundir, né, ato ad nutum com motivação aliundi ou per relatione. No ato ad nutum não precisa ter motivação. Nos atos administrativos ad nutum não precisa ter motivação. A lei diz que aqui, ó, não precisa ser motivado. É uma exceção, como por exemplo, a nomeação e a exoneração
de carga em comissão e função de confiança, que não precisa motivar, ou seja, explicar, tanto para nomear quanto para exonerar, tanto para colocar para dentro como para colocar para fora. Legal? Já a motivação aliunde ou per relatione aqui, ó, tem motivação. Só que a motivação está fora do ato administrativo, está em outro ato administrativo. Quando, né, a gente precisa olhar para outro ato administrativo para entender a motivação do ato daqui, ou seja, o ato 1, eu tenho que olhar para o ato 2 para poder ver a motivação do ato 1, né? Tem motivação, está no ato 2, mas tem. Nós chamamos isso de motivação aliunde ou per relatione. Mas aqui, ó, tem motivação. Aqui não tem motivação. Legal? Não posso confundir isso. E aí, ó, uma pergunta, né, que sempre cai nas provas discursivas, né, assim, de uma forma ou de outra, mesmo que embaralhada em outras questões. O que é motivação contextual? A motivação contextual é a motivação contemporânea. Ou seja, o ato 1, né, está explicado dentro do próprio ato 1. Isso aqui, ó, é diferente de motivação aliunde, essa que a gente acabou de ver. Por quê? Porque na motivação aliunde, olha aqui, ó, o ato 1, ele está explicado no ato 2. Ou seja, na motivação contemporânea, dentro do próprio ato administrativo, eu tenho a motivação. Já na motivação na motivação aliunde, desculpa, né, o ato administrativo, né, ele tem a sua motivação fora, em outro ato administrativo. Então, sempre que o ato administrativo tiver a motivação em outro ato, é motivação aliunde. Já a motivação contextual é quando a motivação está dentro do próprio ato administrativo. Se a motivação estiver dentro do próprio ato administrativo, indicado no contexto do próprio ato, o nome disso é motivação contextual. Já se a motivação estiver fora, ó, estiver fora do ato administrativo, é motivação aliunde. Perfeito? Perfeito. E aí, pessoal, para a gente avançar em motivo, que é coisa pra caramba, o que é a teoria dos motivos determinantes? Pessoal, a teoria dos motivos determinantes é aquela que prega o seguinte, ó, o motivo apresentado pela administração pública no momento da fundamentação vincula a validade do ato. Cara, guarda isso daqui, porque isso aqui, né, costuma vir em prova como tópico, né, do enunciado. Mas, professor, me explica melhor isso? Te explico. Significa dizer que, se os motivos alegados pela administração pública são inexistentes ou são falsos, o ato é nulo. Eu trouxe um caso aqui para você entender que você jamais vai esquecer. E se eu quiser trazer um troço assim mais claro para vocês ainda, você escreve assim, ó, a administração pública, ela não pode mentir. E se a administração pública mentir, professor, se a administração pública mentir, o ato administrativo, ele é nulo. A administração pública não pode mentir. Se mentir, o ato é nulo, ele tem que ser extinto. Vamos entender isso aqui? Olha só que questão maneira, ó. João é servidor de cargo em comissão da prefeitura do município Delta. O mesmo foi exonerado no último dia 20, sem problema. Em sua exoneração, a administração pública municipal alegou, ou seja, a administração pública motivou. E aqui eu quero acabar com uma falácia, você jamais vai cair nisso. A teoria dos motivos determinantes, que é aquela que diz que a administração pública não pode mentir, ela incide sempre que a administração pública motivar. E tanto faz se a administração estava ou não estava obrigada a motivar. Porque você viu comigo aqui, ó, que a exoneração, né, de cargo em comissão não precisa motivar. Só que se a administração pública motivou, ou seja, se a administração pública ela explicou, a motivação, cara, não pode ser falsa, não pode ser inexistente. Então, nesse caso aqui, que a administração pública exonerou um servidor de cargo em comissão,
ela nem precisava explicar essa exoneração. Agora, já que ela explicou, tem que ser verdade. Tem que existir. Legal? E aí, ó, a administração pública alegou que João, né, foi exonerado por faltas reiteradas no ano de 2023. Legal? Preste bem atenção. Ela, então, explicou. Qual foi, então, aqui, ó, a motivação, né, usada pela administração? A motivação, ou seja, a explicação foi que ele foi demitido porque ele falta muito. Traduzindo é isso. Só que, diferentemente do alegado pela administração, João está aí de posse de sua folha de ponto, que prova que ele não faltou nenhum dia em 2023. Ou seja, se ele está com a folha de ponto na mão provando que ele não faltou, eu tenho uma conclusão. A administração pública mentiu. E se a administração pública mentiu, pela teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo que exonerou o nosso amigo aqui, João, é um ato nulo. Ou seja, a exoneração dele é nula e ele deve regressar. A gente sabe que na prática ele regressa hoje e é exonerado amanhã novamente. Mas, para efeito de prova, você tem que saber que a exoneração dele é nula. Por quê? Porque a administração pública mentiu. A administração pública falou uma coisa e fez outra. Legal? Ou seja, ela falou o que não existe na prática. Legal? Por fim, eu trouxe aqui um tópico. Eu ia até fazer um aprofundamento disso, mas eu acho que não tem por que aprofundar, que o tópico é pequeno. Pessoal, o que é motivação genérica? Cara, a motivação genérica está prevista lá no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil novo, né? Do novo CPC. E lá tem várias situações em que a administração pública, não estou mentindo não, né? Em que o agente público ele vai fingir que motivou. Sabe aquela, quem é mais antigo vai lembrar, igual o Didi fazia, né? Ele está fingindo que motivou. Por exemplo, quando ele se limita a reproduzir um ato normativo. Ele não explica, né? Ele só fala assim, ó, João foi demitido por causa do artigo 5º da Constituição Federal. E me explica aí, qual o link que tem com isso e com isso? Quando ele usa, por exemplo, um conceito jurídico indeterminado. João foi demitido porque praticou uma conduta teratológica. Tá bom, cara, me explica. Liga aí para mim, qual foi a conduta teratológica com a demissão de João? Ou seja, todas as vezes que a administração pública, que o agente público, fundamentar um ato administrativo se limitando a reproduzir, né, ou parafrasear ato normativo, empregando conceitos jurídicos determinados sem linkar, né, o caso concreto, né, justificando a decisão com qualquer outra decisão que, né, enfim, não seja tão assim encaixada, não enfrentar todos os argumentos produzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, ou seja, capaz de desqualificar a conclusão afirmada pela defesa. Legal? Se limitar a invocar parecer, precedentes ou enunciado de súmula, né? Ou seja, né, a demissão de Tício foi de acordo com a súmula vinculante número 5 do STF. E linka para mim aí por quê? Né? Explica, justifica. Legal? Ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar que existe uma distinção, o famoso distingue-se, ou a superação do entendimento, o famoso overruling. Né? Duas expressões aí, né, que vem lá do direito alienígena, ou seja, salvo engano, direito alemão, né, que vai falar, né, da distinção, distingue-se e a superação do entendimento, overruling. Cara, numa prova assim um pouco mais tranquila, vale a pena você guardar isso daqui, tá? Uma prova, né, não específica em direito, né, mas que seja um pouquinho mais pesada, o cara vai querer que você decore as situações. Numa prova jurídica, né, de carreira jurídica, né, por exemplo, uma prova de analista do TRF aqui do Rio de Janeiro, né, para pessoal formado em direito, você vai ter que saber as situações e o que elas representam. Por quê? Porque você tem que saber um pouquinho mais de processo civil aqui. Legal? Então, motivação genérica é quando, né, o agente público explica, motiva dentro dessas situações irregulares que estão previstas, né, no artigo 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Legal?
tem que decorar isso aqui. Então, pessoal, deixa eu fazer uma revisão aqui, coisa pra caramba, né? De objeto e de motivo. E com quase 1 hora de gravação, a gente vai fazer uma pausa aqui para depois seguir de forma em diante. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui, ó. Fazer aqui uma revisão. Então, pessoal, olha aqui, ó. Nós começamos a estudar o objeto do ato administrativo. O objeto é o primeiro elemento do ato administrativo. E eu te falei que o objeto, são os efeitos jurídicos do ato administrativo. Então, o objeto é o efeito jurídico do ato administrativo. O efeito esse que é o efeito direto ou imediato. E aí você viu comigo que para achar o objeto do ato administrativo, é só riscar ato de, o que sobrou é o objeto. É o que a doutrina paulista chama de conteúdo, porque é o que está dentro do ato. Tá bom. E aí você viu comigo, legal, que o objeto para produzir efeitos válidos, ou seja, para o objeto ser válido, está de acordo com a lei, o objeto tem que produzir efeitos lícitos e possíveis, e o agente público que praticou o ato tem que ser um agente capaz e competente. Lembrando que alguns doutrinadores também colocam a determinação aqui. Tá bom. E aí você viu comigo o motivo. O motivo é toda situação de fato e toda situação de direito que autoriza a prática do ato administrativo. Motivo como situação de fato é o que aconteceu no mundo real. Motivo como situação de direito é a previsão que está na norma, ou seja, na lei, daquilo que aconteceu no mundo real. Então, por exemplo, se eu agrido um colega meu em serviço, eu sou servidor e ele também é, eu vou ser demitido. Meu ato de demissão vai ter motivo. Motivo e situação de fato é porque eu agredi ele em serviço. Motivo e situação de direito é porque essa agressão está lá no artigo 132, inciso 7, da Lei 8.112, gera demissão. Então, eu vou ser demitido amparado numa situação de fato e numa situação de direito. Legal? Eu não posso confundir motivo com motivação. Por quê? Porque a motivação é diferente do motivo. Motivo é um elemento essencial que deve estar em todos os atos administrativos, sem exceção, sob pena dele ser inexistente. Já a motivação é uma explicação, uma justificação, uma fundamentação do ato administrativo que hoje deve estar presente em todos os atos administrativos, só que com exceção. Nos atos administrativos aliunde, a administração pública não precisa motivar, não precisa explicar. E o que é um ato administrativo aliunde? É aquele que não precisa ser motivado, não precisa ser explicado. Legal? Nós, quando vamos dar exemplo em prova, sempre damos o exemplo da exoneração e da nomeação, ou seja, nomeação e exoneração do cargo em comissão. Por quê? Porque a Constituição diz no artigo 137, inciso 1, que a nomeação e a exoneração do cargo em comissão é livre. O que é livre? Não precisa explicar. Ou seja, se eu te nomear ou te exonerar para trabalhar no meu gabinete, imagine você que eu sou prefeito, legal? A minha nomeação e a minha exoneração, você não precisa explicar, você não precisa justificar, você não precisa motivar. É um ato ad nutum. Lembrando que com muita divergência, também a gente coloca aqui a nomeação e a exoneração de função de confiança. Tá bom. E aí você não pode confundir ato administrativo ad nutum com motivação per relatione ou aliunde. Por quê? Porque na motivação per relatione ou aliunde, o agente público ele vai motivar. Só que ele vai motivar mandando você olhar para fora. Ou seja, o ato 1, ele foi motivado pelos argumentos utilizados no ato 2. Legal? Isso aqui a gente chama de motivação aliunde ou per relatione. Eu não posso confundir isso com atos administrativos ad nutum, pelo amor de Deus. E depois eu vi com vocês a motivação contextual, que é aquela contemporânea, que acontece no próprio contexto do ato administrativo. E terminamos estudando a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes é aquela teoria que diz que o que a administração pública alegou para praticar o ato administrativo tem que existir e ser verdadeiro. Traduz, professor, traduzo. A administração pública não pode mentir. Porque se a administração pública mente, o ato administrativo ele é nulo. Ele tem que ser extinto. Porque não dá para a gente conviver com a administração pública mentindo. Não é isso? E por fim, eu terminei explicando para vocês a motivação genérica. A motivação genérica, eu confesso para vocês, que tem mais chance de cair numa prova de nível superior específica em direito. Mas como hoje, já te falei, bancas como FGV, VUNESP, CESP, elas não têm mais diferença do que é específico e o que não é específico em direito, eu te aconselho a você entender que a motivação genérica é aquela motivação que está prevista
no artigo 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Isso se aplica ao direito administrativo. Só você olhar o artigo 15 do CPC, que diz que o Código de Processo Civil se aplica ao direito administrativo. Legal? E, obviamente, são situações específicas em que a administração pública finge que motiva. Por exemplo, quando o agente público motiva e usa um conceito jurídico indeterminado, que uma pessoa do povo comum não consegue entender. E ele não liga esse conceito ao caso concreto. Por exemplo, falou que o servidor público agiu de forma temerosa. Tá bom, mas me explica como que ele agiu de forma temerosa. Não adianta você falar que ele agiu de forma temerosa. Para mim você não explicou nada. Isso é motivação genérica, tá bom? Dá uma lidinha que vai ser top. Pessoal, com quase 1 hora de aula para explicar somente 2 elementos, objeto e motivo, vou dar uma pausa agora só para esfriar a garganta, vou dar uma andada e eu já volto com vocês analisando forma. A forma, o terceiro elemento do ato administrativo. É VAPT e VUPT.